Pronto, estão conseguindo ver a tela, a projeção? Sim. Sim. Pronto, então vamos lá para a nossa, vamos dizer assim, conversa sobre a nossa aula de hoje. Então, como eu falei para vocês ontem, no finalzinho da aula, eu falei algumas palavras nas quais eu trouxe para vocês que seriam temas que iríamos debater ao longo dessa semana que nos resta. Dentre os sistemas, a gente tem a questão da comunicação, a gente vai falar um pouco da liderança, da motivação, da inteligência emocional, do trabalho em equipe, tão importante também para a nossa profissão. Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre comunicação, interação e relacionamento. E aí vocês vão me dizer, Isadora, precisa de uma aula para falar sobre comunicação? Todo mundo sabe se comunicar. Será? Vocês acham que todo mundo realmente consegue emitir aquela transmissão na qual se espera? Muitas vezes a gente tem alguma mensagem para transmitir a alguém, seja uma única pessoa ou um grupo grande, e muitas vezes essa mensagem ela não chega da forma como nós, como vamos dizer assim, locutor, a gente está querendo transmitir. Seja por falha no decorrer dessa transmissão ou pela forma de interpretação das pessoas. Cada indivíduo interpreta aquele determinado conteúdo, aquela determinada mensagem de formas diferentes. Durante esses nossos encontros das aulas, alguns de vocês conseguem captar muito bem a mensagem da aula. Já outras pessoas têm uma dificuldade maior e precisam, vamos dizer, assistir novamente o vídeo ou fazer alguma pergunta sobre. Não tem algo errado ou certo, porque, como eu volto a dizer, todos nós somos diferentes. Ótimo para aquela pessoa que entende, tem uma ótima facilidade em entender. E ótimo também para aquela pessoa que não tem aquela facilidade, mas ela busca entender. Não sei se vocês já ouviram dizer, tem aquelas pessoas que têm memória fotográfica, tem aquelas pessoas que têm leu algum conteúdo, ele já sabe destrinchar, resumir aquele conteúdo e falar. Tem aquelas pessoas que têm uma facilidade maior em chegar na frente, seja numa sala de aula, seja num momento de trabalho mesmo, e trazer alguma opinião, debater sobre algum tema. Já tem outras pessoas que têm uma dificuldade maior, mas cabe a nós nos adaptarmos da melhor forma possível. E quando eu falo em comunicação, que é o que a gente vai estudar também ao longo de hoje, comunicação não é só a fala, comunicação vai além do falar. Existem as comunicações não verbal, a comunicação paralinguística e a comunicação verbal, na qual eu estou aqui com vocês transmitindo alguma mensagem. E aí essa mensagem, como locutor, como professora nesse caso, eu espero que chegue para vocês da melhor forma possível e com melhor interpretação. Por isso que muitas vezes a gente precisa de um retorno, seja por a resolução de uma atividade, seja pela resolução de uma avaliação, até mesmo uma apresentação em grupo. A gente precisa entender se realmente você conseguiu captar. Acho que vocês ou já brincaram ou já viram alguém brincando naquela questão da telefone sem fio. Como eu havia também falado para vocês, nunca a mensagem, quando é dita de uma pessoa para a outra, e aí vai aquela cadeia, chega igual. Elas sempre acontecem vamos dizer, uma alteração, seja para mais, para menos, ou muitas vezes não chega nem a mensagem na qual foi transmitida. Então, a comunicação é importantíssima, além de todos os outros, vamos dizer assim, elementos como o relacionamento, como a questão da motivação, do trabalho em equipe. Esses pontos são importantes, mas a comunicação ela está ali juntamente para aproximar os indivíduos. Então, vamos hoje ao final da aula tentar
identificar os elementos que vão diferenciar essas relações formais e informais, reconhecer a importância da comunicação como ferramenta para o cuidado da enfermagem e demonstrar habilidades para uma comunicação efetiva. A gente vai buscar criar essa linguagem ou maneiras de melhorar no processo de comunicação. E aí, como eu falei para vocês, vai desde a fala até a escrita. Por isso que em muitos locais, quando a gente vai se posicionar no júri, ou falar com um juiz, por exemplo, a gente tem que saber como se portar. Eu vou falar com uma pessoa que tem, digamos, uma hierarquia. A gente tem que saber até onde eu vou falar de forma formal ou informal. É um colega, é meu irmão. A gente tem que saber também dosar na hora da nossa fala. E como a gente vai levar essa mensagem para outra pessoa. Então, antes de iniciarmos, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, aqui a gente tem uma charge que diz o poder de um boato. E o boato nada mais é do que uma falha na comunicação. Seja por fator, digamos, que aconteceu de forma natural, ou que alguém quis, por livre e espontânea vontade, colocar um foguinho nessa fogueira e aí alterar esse processo de mensagem. Então, aqui, uma pessoa, o chefe, chamou alguém, né, um funcionário, e disse: o Zé, quero o número desse pedido. Pronto, ele só disse isso. Alguém ia passando e disse: o Zé está despedido? Aí os demais: eu sou o próximo. E eu, o que faço? Eles estão despedidos? Ele vai me entregar. Nossa, todos falaram mal do chefe. Todos nós seremos demitidos amanhã. E agora? Então, aqui existiu um telefone sem fio, na qual a mensagem não tinha nada a ver com o que eles conseguiram interpretar. E nesse momento aqui a gente consegue também entender algumas pessoas que acabam se entregando, contando, vamos dizer assim, o que fazem de errado e tendo medo por algo que não foi nem mencionado. E esse caso aqui acontece muitas vezes no dia a dia das pessoas. Pode ter já acontecido com vocês algo semelhante, de alguém ter dito alguma mensagem e você ter ouvido. Alguém estava nem falando de você e por olhar ou pelo gesto que a pessoa estava demonstrando, você pensou que era com você. Ou então a mensagem não tinha nada a ver e você já começa a se questionar, ficar com medo do que possa vir, ou vamos dizer assim, a consequência daquela conversa com outra pessoa. Então isso daqui podemos dizer que existiu sim uma falha na forma de interpretação e de comunicação para com os outros. Outros também exemplos, aqui eu tenho um para vocês aqui em cima, ele diz assim: Dona Romilda, eu vou ao banheiro. Se alguém me ligar, diga que estou com um cliente. O telefone toca, Dona Romilda atende e diz: quem? O doutor Almeida? Ele está no banheiro com um cliente. Então, notem aqui a questão de como ela recebeu a mensagem, de como ela estava, vamos dizer assim, o ouvinte, a forma como ela estava realmente envolvida nesse processo de comunicação e como ela adquiriu e interpretou a forma com que ele passou aquela mensagem. Então, ele disse que estava indo ao banheiro, que se alguém ligasse, não era para dizer que ele tinha ido no banheiro, mas sim que ele estava com o cliente. Ela misturou todas as informações e levou aquela informação completa para outra pessoa. Então, existe muito disso, seja em casa, seja no ambiente de trabalho na qual vocês estão hoje e seja no ambiente de saúde, na qual vocês vão estar mais na frente. Outra mensagem aqui, muito parecida com a nossa charge do slide anterior. Você vai ser promovido. Aquela pessoa já estava com medo, já estava, vamos dizer assim, com o rabo preso e ela diz: oh meu Deus, vou ser demitido. Notem que ao chegar a mensagem, a gente tem a questão do meio. Muitas vezes tem ruídos externos,
tem a forma como a gente escuta. Por isso que nas nossas aulas anteriores, eu também falei com vocês a questão da importância do ouvir. Muitas vezes a gente tem que trabalhar o ouvido para que a gente consiga entender, interpretar e saber falar. Quando a gente começa eu tenho vamos dizer, um filho de 5 anos, 4 anos, 2 anos, que a gente começa, lá na escolinha, ele começa a entender, a escrever, começa, vamos dizer assim, maiorzinho a ler, que ele vai juntando as palavrinhas, então ele vai primeiro ouvir, então ele escuta o que a professora diz, escuta o que os pais estão dizendo, a união das vogais, as uniões, as sílabas, a palavra, a frase, para que sim a gente consiga mais na frente ler um texto grande, um texto pequeno. Então, nosso primeiro, vamos dizer assim, que a gente se desenvolve é a questão do nosso ouvir. Quando a gente escuta, a gente consegue de fato saber falar, tanto palavras corretas, como também interpretar mensagens corretas. Já a questão da leitura vai nos auxiliar na questão da escrita, como também na questão da fala. A gente se torna algo, digamos, mais culto, porque a gente está ouvindo diferentes palavras, diferentes contextos. E a escrita. Hoje, infelizmente, as pessoas profissionais mesmo, formadas de 5, 6 anos, apresentam, infelizmente, muitos erros na escrita. E, de certa forma, isso não é justificável. A gente tem que estar em constante adaptação. Imaginem só vocês pegarem uma receita, vocês tiverem acesso ao prontuário de um paciente, a uma evolução da enfermagem e estiver palavras escritas, ou estiverem com duplo sentido, ou estiverem com, vamos dizer assim, sem sentido algum. Jamais vai ser, vamos dizer assim, bom para o paciente, como também para aquele profissional. Numa troca de plantão, por exemplo, na qual você recebe tudo o que aconteceu durante o plantão anterior, você vai verificar a evolução dos colegas e você consegue identificar erros gramaticais, erros na questão da escrita, uma evolução bem resumida. Então, esse processo de como fazer uma evolução, vocês vão aprender mais na frente. O que eu quero focar aqui é a questão da gente ter cuidado com como vai escrever, dos erros e como vai falar e interpretar. A outra chargezinha que eu trago aqui para vocês é que vendo o pôr do sol. Aí vem um rapaz e diz: quanto quer pelo pôr do sol? Aí o menininho vira e diz: não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, a gente também, nesse caso, vem a questão da escrita e a questão da leitura. Então, se a gente escuta e a gente ler muito, a gente vai saber também como interpretar e bem como no contexto na qual a gente está inserido. Então, num caso como esse, acontece muito também em alguns textos, em algumas redações, em algumas reportagens, em algumas evoluções. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escrever e na hora de falar. Outro ponto também é que, como eu já falei com vocês, nosso corpo, ele fala. Nosso corpo, nossas expressões. Então, a gente também tem que ter muito cuidado. Não adianta eu chegar, por exemplo, para um familiar e dizer: seu João está muito bem, e demonstrar, vamos dizer assim, aspectos e sentidos de tristeza, de, vamos dizer assim, algo que não tem esperança. Mas eu preciso dizer aos familiares que tem esperança. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas expressões, principalmente faciais. Nossa forma de, vamos dizer assim, se posicionar. Aqui, focando de novo a questão da escrita, é que a mãe, nesse caso aqui, o que diz aí? Aí o pai diz: não entendo letra de médico. Aí a mãe ainda indaga: o que ele falou? Aí ele diz: eu não entendi nada também. E aí o paciente, o médico lá da sala diz: o paciente seguinte, por favor. Então, muitas vezes, acho que vocês já se depararam com isso, ao passar por alguma consulta, alguma intervenção de qualquer profissional da saúde,
Vocês receberem uma receita e não saberem interpretar. Não saber, vamos dizer assim, qual a medicação, de quantas horas vai tomar, como vai tomar. E, infelizmente, a população hoje está cada vez mais atualizada, está cada vez mais tecnológica. Pois antigamente não tinha todo esse, vamos dizer assim, apoio. As pessoas chegavam na unidade básica em um hospital e tudo que era dito para elas, né, que os profissionais diziam para elas, elas acabavam aceitando, porque não tinha esse conhecimento. Hoje, a gente já tem muitas vezes o contrário. O próprio paciente, ele já chega dizendo qual é a medicação que ele quer tomar, qual é o exame que ele quer fazer ou o que ele precisa, porque a gente tem essa curiosidade em pesquisar. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as fontes que a gente pesquisa. Hoje, quando a gente sente uma dor de cabeça, uma dor na garganta, uma dor no corpo, a gente vai lá na internet. O que significa dor de cabeça? O que significa febre elevada? E aí, claro, a internet é um mundo de descobertas e aí a gente não sabe. Muitas vezes, nem o próprio profissional consegue fechar um diagnóstico só pelos sinais e sintomas, precisa dos exames laboratoriais. Imagina a internet, na qual você está dizendo apenas um sintoma e não sabe, vamos dizer assim, a gravidade ou a intensidade do que você está sentindo. Então, hoje, os pacientes eles já chegam dizendo, muitas vezes, para os profissionais o que tomar, como deve tomar. Ou então a gente acaba dizendo, não vou não para o médico não, vou ali da minha vizinha, que ela já sabe o remédio tal para não tomar, e eu vou fazer o que ela está pedindo, ou então o que ela sempre faz com os outros. Então a gente também tem que ter assim, muito cuidado, como vocês, futuros profissionais de saúde, como fala, como vai interpretar. Pois as pessoas, o que você está dizendo, ela está absorvendo. E aí essa mensagem pode ser absorvida de forma errada. Então, comunicação nada mais é do que todo indivíduo, ele está em constante comunicação, desde o nascimento até o processo de morrer. Então, trata-se de um processo dinâmico, multidimensional, na qual existe a importância de transmitir uma mensagem para alguém. Então, a comunicação é algo interpessoal, é a transação entre um transmissor e um receptor. O que é esse transmissor? No caso, nosso exemplo, eu sou um transmissor na qual eu estou levando a mensagem para vocês, que são os receptores. À medida que você vai também modificando ou trazendo alguma mensagem, você pode se tornar um transmissor. Então, de acordo com o dicionário, comunicação é o ato ou efeito de emitir, transmitir, receber mensagens por meio de métodos e ou procedimentos convencionados, que é através da linguagem falada ou escrita, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer também através de aparelhos técnicos especializados, sonoro ou visual. Então, essa é a definição dessa palavrinha comunicação. Então, ela envolve, claro, a participação de duas ou mais pessoas, onde a mensagem ela é transmitida por um dos, que é o caso transmissor, e é recebida pelo outro. E existe, vamos dizer assim, o centro de como acontece essa relação, essa transmissão dessa mensagem. Então, existem alguns fatores que vão influenciar, seja positivamente ou negativamente, nesse processo. Algum desses fatores eu já falei para vocês. É o caso da dificuldade de ouvir, da dificuldade em interpretar, o ambiente que muitas vezes apresenta ruídos, distrações, mas a gente tem a questão do receptor, a mensagem e o emissor. Muitas vezes a gente precisa de um feedback para saber se de fato esse emissor, esse receptor, recebeu de fato a mensagem da forma correta. E como eu falei, existem fatores que vão influenciar nesse processo de transmissão da mensagem. Então, há várias formas de comunicação.
A comunicação, ela tem o fim justamente de transmitir alguma mensagem para um indivíduo, para um grupo de pessoas. Então, partindo dessa necessidade de transmitir uma mensagem, de comunicar-se, porque a todo momento nós, seres humanos, somos constantes nesse processo de transmissão, de necessidade de comunicarmos, então a gente começou a desenvolver primeiro a questão gesticular. Então, muitas pessoas falam gesticulando demais, outras pessoas falam sem fazer nenhum processo de gesticulação. Depois, a gente desenvolveu a questão da fala, que é a palavra verbal, oral, e mais tarde veio a questão da escrita. Então, como eu falei para vocês, comunicar-se é uma necessidade humana, que justamente faz com que a gente interaja com a sociedade, com as pessoas ao nosso redor. Então, para que aconteça de fato a comunicação, não basta apenas o emissor e o receptor. A gente tem que ter a mensagem, o canal de comunicação, o código e o referente, onde o canal de comunicação, o código e o referente estão dentro da questão da mensagem. Como assim? O emissor, muito simples de definir, como eu já falei para vocês, é aquele que vai enviar a mensagem. Pode ser um grupo de pessoas, como que compõe um rádio, uma televisão, uma empresa. O receptor é aquele que vai receber, é aquele na qual a mensagem ela foi encaminhada. Mensagem é o conteúdo, é a informação. O código é o conjunto de signos e regras na qual a mensagem ela é composta, seja uma mensagem falada ou uma escrita. O referente é o objeto ou a situação em que a mensagem se refere, é o contexto, é buscar entender e interpretar essa questão da mensagem. O canal de comunicação é o meio pelo qual aconteceu de fato a transmissão, seja através, por exemplo, aqui de uma gravação, de uma aula via remota, seja através de um indivíduo com o outro, seja através de da rádio, seja através de um texto. Então, tudo isso são formas de canal de comunicação. As percepções pessoais, de algumas vezes, distorcem e a mensagem ela não chega da forma que ela deveria acontecer. Então, existem condutas que alteram esse processo. Seja uma interação pessoal, como assim? Às vezes a gente não tem digamos, ranço com a pessoa, ou então a gente não está interessado naquele conteúdo e de repente a gente bloqueia. Outras vezes a gente vai assistir uma aula, a aula de, exemplo, anatomia. E aí alguém já chegou para vocês e falou que a anatomia é ruim, é difícil, é isso e aquilo. E aí, infelizmente, o nosso consciente, ele bloqueia muitas vezes aquilo. E aí dificulta o nosso entendimento. E às vezes o que foi difícil, ruim para outra pessoa, pode não ser para você. Mas você já criou esse, digamos, preconceito daquilo, sem ao menos conhecer. Então, muitas vezes isso acontece. Outras vezes a pessoa vai falar de um conteúdo. O fulano só chega para falar besteira, só fala de cabelo, só fala de água, só fala besteira mesmo. Então, a pessoa já bloqueia e não escuta. Então, essa dificuldade de interação, de socialização. Então, esse comportamento social hábil é o conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo em um contexto interpessoal, que expressa sentimentos, atitudes, desejos, opiniões. Dependendo da situação na qual a gente está inserido, a gente vai ter situações formais e situações informais. Informal, vocês já devem lembrar lá da disciplina de português, é quando a gente tem essa linguagem mais, vamos dizer assim, dia a dia. Já a questão mais formal, eu preciso formular palavras, vamos dizer assim, desse contexto, saber como falar e interpretar. Na nossa linguagem, a gente vai entender mais na frente,
voltada para a saúde, a gente brinca que a gente tem um dicionário da enfermagem, com palavras próprias da nossa profissão. Então, que a gente precisa entender, isso vocês também vão ver mais na frente, e eu acho que vocês já se depararam com alguns termos e vocês não conseguem ou não sabem como, vamos dizer assim, interpretar, mas que vocês vão ter que aprender a colocar essas palavras dentro do contexto de comunicação de vocês, seja para com o paciente, seja para um colega de trabalho. Porém, quando a gente está falando com um colega de trabalho, a gente consegue utilizar essa linguagem mais formal, digamos assim, falar na linguagem própria da nossa profissão. Quando a gente vai transmitir uma mensagem para um paciente, para o familiar, a gente tem que avaliar como é aquele paciente. Não adianta eu chegar e falar palavras belas, difíceis, e aquele paciente sair de lá sem entender nada. E aí eu quebrei a continuidade do tratamento. Ou saber e entender. Muitas vezes aquele paciente ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele vai ter uma dificuldade em como tomar aquelas medicações. São muitos remédios. E eu acho que vocês viram que foi uma ação muito bela, foi até divulgada, de alguns profissionais que estavam realizando a questão de colocar nas caixinhas do próprio remédio para tomar de dia, de noite, colocando desenhos para alguns pacientes que não sabiam ler. Isso é um processo de humanização. Isso é um processo de se relacionar corretamente com as pessoas e bem como uma forma eficaz de comunicação e, consequentemente, de dar uma continuidade àquele tratamento para se obter resultados positivos mais na frente. Então, o que vai determinar esse comportamento, essa forma de avaliação, é a questão do nosso objetivo. Muitas vezes, quando é um conteúdo, um assunto que nos interessa, a gente para tudo que está fazendo, senta ali e já começa a conversar, dando a nossa opinião, ouvir, falar também. Já quando não é um assunto que nos interessa, a gente já começa a sair ali pelas beiradinhas. Ou então continua ali, mas fica ali em inércia. Só está ali o corpo, mas a mente está bem longe daquele local. Então, o significado de uma determinada conduta vai variar também de acordo com as situações. Os padrões de comunicação variam e tem uma ampla, vamos dizer assim, relação cultural, pessoal, profissional, e tudo isso a gente tem que levar em conta. Alguns pacientes mais idosos, eles têm a própria visão deles. Tem um paciente, não sei se vocês têm contato com um idoso, que quando compra a medicação, que troca a caixa, sacou. Para eles, a medicação não é a mesma, não tem eficácia, comprou o remédio errado. Só a questão da caixa que veio diferente. Mas a composição mesma é o mesmo remédio. Você só comprou uma caixa diferente de outro laboratório, por exemplo. Então, a gente tem que saber como lidar também com esses pacientes, com esse público mais idoso que já tem um pensamento formado. E muitas vezes diz, não, você é tão novinho, novinha, não sabe de nada, eu já sei mais. Então, eu sei que eu estou doente, mas eu não vou tomar isso, eu não vou fazer aquilo. A questão de criança, muitas vezes tem uma dificuldade maior deles entenderem, realmente aceitarem o tratamento junto com os pais. Então, a gente também tem que ver o nosso público. Qual é o meu público naquele momento? É mais idoso, são pessoas mais adultas, mais entendidas, estudadas. São mais crianças, são os jovens. Então, a gente tem que entender o público para entender também como vai transmitir aquela mensagem para esses indivíduos. Então, comunicação é uma busca de entendimento e de compreensão. Ao se comunicar, o indivíduo ele coloca ações, todos os seus sentimentos, com o objetivo de transmitir ou receber de forma adequada à questão da mensagem. A linguagem está dentro do processo de comunicação. É entendida como um sistema de signos convencional, que vai facultar e que compõe, como eu falei para vocês, um processo de comunicação. A cada dia, o papel da língua se torna mais importante nas relações humanas.
Por isso, ela é vista como um suporte de uma dinâmica social. Então, a linguagem ela é um código e um dos mais utilizados para o processo de comunicação. Essa capacidade que nós, seres humanos, temos em nos comunicarmos através de um código se chama linguagem. Através de falas, através de gesticulações, através da escrita. Então, a forma de a gente ressignificar esse processo de comunicação, a gente também tem essa questão da linguagem. Então, logo, linguagem é a utilização da língua, desses códigos, desses signos, para que a gente consiga se comunicar. Então, diante das variações linguísticas, a gente tem 2 níveis de linguagem. Como eu já falei para vocês, a questão formal e a questão informal. Então, esse nível de linguagem varia de acordo com o nível de instrução, de idade, de região, tanto de quem está transmitindo, como também quem vai receber. Então, as formas de comunicação, como eu falei lá no iníciozinho da nossa aula, a gente tem a questão do verbal, paralinguística e não verbal. Ambas essas, vamos dizer assim, formas compõem o nosso processo de comunicação. A questão não verbal inclui os 5 sentidos e qualquer coisa que não envolva a palavra escrita ou falada. Então, quando a gente tem, vamos dizer assim, a questão da fisionomia, a questão da interpretação do nosso corpo falando, a gente está utilizando uma comunicação não verbal. A partir do momento que eu falo ou que eu escrevo, digamos assim, a gente está realizando uma comunicação verbal. Então, comunicação não verbal, contato físico, expressões faciais, como eu falei para vocês. O nosso olhar fala muito. A questão do movimento, da postura, da aparência física, de como a gente se veste, se comporta. Então, tudo que não leva em consideração a escrita e a fala é comunicação não verbal. Comunicação paralinguística é o elemento gestual da palavra falada. É o timbre, é o tom, é o volume, a velocidade, as pausas. É como, de fato, a mensagem ela é verbalizada. Tem pessoas que falam alto demais, tem pessoas que falam baixo demais. Tem pessoas que falam ligeiro, já tem pessoas que falam bem devagarzinho. Tem pessoas que falam gesticulando, explicando, tentando trazer a atenção de quem está recebendo a mensagem. Já tem pessoas que falam sem fazer o menor gesto possível. Então, a questão do tom, do timbre, da velocidade, da questão da gesticulação, fazem referência à comunicação paralinguística. A comunicação verbal se refere tanto à escrita como à fala. Então, muitas vezes, a gente utiliza essas 3 comunicações na hora de transmitir, muitas vezes, uma mensagem falada. Então, eu estou falando, comunicação verbal, eu estou gesticulando, comunicação paralinguística, e eu estou tentando também essa questão da aparência, do contato, de demonstrar como o meu corpo ele está interpretando aquela mensagem. Então, comunicação não verbal. Então, a comunicação é algo complexo, exige forma cuidadosa de como transmitir, exige a questão harmônica de todos esses elementos verbais, não verbais e paralinguísticos, para que a gente tenha, de fato, uma comunicação eficaz. Então, os canais de comunicação, como eu falei para vocês, tem a questão do visual, que são os gestos, os movimentos, as expressões, auditiva, o tom da voz, a variação da altura, a intensidade da voz, verbal, que é as palavras, sensoriais, a manipulação de objetos, e pictórica, a questão de gráficos, diagramas, figuras. Foi o que eu utilizei para vocês no início da nossa aula, quando eu demonstrei para vocês charges. Então, dentro das charges,
a gente tinha um canal de comunicação e, consequentemente, tínhamos comunicação verbal ali, pois estava escrito. A partir do momento que eu li e interpretei junto com vocês, a gente já tem uma comunicação tanto verbal, por eu estar falando, não verbal e, consequentemente, também para linguística. Então, a comunicação ocorre através dos órgãos dos sentidos: audição, visão, tato, olfato e paladar. Ao escolher o canal mais adequado para transmitir a mensagem, a gente deve tomar alguns cuidados para garantir que a mensagem vai chegar ao receptor da forma como a gente quer que ele interprete. Então, a comunicação verbal e não verbal, temos que a vocal, falada, inclui o tom de voz e os inflexos. Muitas vezes, a voz, o timbre, a forma de falar alto, baixo, faz com que as pessoas acabem deixando de entender. Então, está ali em 38% das pessoas com essa comunicação falada. A não verbal, questão dos gestos e movimentos, a maioria das pessoas realizam esse processo. Às vezes, até quando a gente precisa fazer uma apresentação de grupo lá na frente, a gente fica sempre dizendo, meu Deus, eu não quero fazer gestos, eu não quero mexer com as mãos. E quando vai ver, a gente já está lá gesticulando, falando. E quanto mais a gente se envolve naquele conteúdo, mais a gente gesticula, mais alto a gente fala, mais ligeiro também a gente fala. Então, isso realmente é natural nosso. E aí a gente consegue ver, como eu falei para vocês, que através de estudos, a maioria das pessoas possuem ou realizam mais comunicação não verbal, esses gestos e movimentos, do que uma comunicação com palavras, com falas. Então, a questão formal é, como eu falei para vocês, a questão de organização de consciência, é pensar primeiro no que falar e utilizar as palavras, vamos dizer assim, mais estudadas, elaboradas. Já a questão informal é mais, vamos dizer assim, natural, que a gente mantém no nosso dia a dia normal, com algumas pessoas, colegas de trabalho nosso. A questão da dentro de casa vai depender também, volto a dizer, do nosso público. Aqui eu trago para vocês que existe essa falha no processo de interpretação, no processo de transmissão. Vem a questão do bloqueio, da filtragem, dos ruídos, do efeito, da emoção como eu estou ali. Então, isso daqui eu já falei para vocês, mas depois, quando eu enviar os slides, vocês vão conseguir ler bem direitinho e conseguir realizar a interpretação de vocês. Já em relação à comunicação dentro do ambiente da saúde, porque aqui eu expliquei para vocês o que era, o que compõe e a importância, trazendo para a saúde, o primeiro foco que eu trago aqui é os principais problemas de comunicação. Erros acontecem a todo instante, infelizmente, na área da saúde. Muitos desses erros, vamos dizer assim, 70% desses erros foi por falta de comunicação. Falha ou falta de interpretação, de saber ouvir, de saber ler aquele contexto e colocar em prática. E muitos desses erros causam danos severos ao paciente. Danos muitas vezes que, por algum ponto positivo, consegue ser reversível, mas infelizmente muitos desses erros não conseguem ser reversíveis e aí acabam causando danos para a vida toda neste paciente. Então, um dos primeiros problemas com a comunicação é a omissão de informação, a ausência de informação, instrução ou recomendação. Às vezes a gente diz, não, mas fulano sabe, não vou falar. Então, essa omissão de informação causa um problema gigantesco na área da saúde. A falta de clareza. Então, a informação estava correta, mas ela não foi explicada como uma forma de o receptor interpretar e receber. Acho que vocês já devem ter passado ou algum familiar ou presenciaram alguma consulta com algum profissional trazendo para a saúde, né? Profissional de saúde, seja psicólogo, seja médico, seja enfermeiro, seja técnico, que não soube
trazer com clareza as informações. Seja como o horário de tomar medicação. Deixa muitas vezes ambíguo, ou então com duplo sentido nas receitas, ou não dá nem para entender pela letra. Então, essa falta de clareza. E às vezes, por a gente estar ali em um momento de fragilidade, em um momento que está trazendo, vamos dizer assim, todas aquelas alterações que a gente estudou na aula anterior, às vezes a gente não pergunta, ou por medo, ou por anseio, ou porque não está ali, a ficha ainda não caiu daquela doença, ou que você vai estar tomando a medicação para o resto da vida, por exemplo. Então, quando sai do consultório, que você olha, você diz, ixi, não entendi foi nada. E agora, eu vou tomar o quê, mulher? O que é que eu vou fazer? Como é o tratamento? E aí, muitas vezes, infelizmente, acaba fazendo tratamento errado, ou acaba nem fazendo por falta de informação, por falta de clareza na informação. Outro ponto é a questão do contexto errado. A informação foi passada no lugar ou na hora errada. Então, às vezes, a gente também tem que entender e saber como transmitir a mensagem a alguém. Eu não vou chegar em um local barulhento e trazer uma mensagem, né, com algo negativo ou positivo. Eu não vou chegar para, infelizmente, um familiar e dizer que algum ente querido dele chegou a óbito no meio de todo mundo, na frente de todo mundo. Então, ou aquela pessoa fez um exame e foi diagnosticado com um câncer, ou foi diagnosticado que precisa fazer alguma cirurgia. Tudo isso se altera. Eu não vou chegar e dizer, olha, fulano, tu vai ter que fazer uma cirurgia, olha, tá marcada para amanhã. Então, a gente também tem que ter cuidado com o contexto na qual a gente está naquele momento. Ter cuidado também de passar a informação para a pessoa errada. A informação não foi transmitida para quem deveria. Muitas vezes o paciente ele não está ali ouvindo, você fala com o filho, a mãe ou alguém, e a gente transmite essa mensagem errada. Então, a gente tem que ter muito cuidado para passar a informação à pessoa certa. A questão da informação errada, os dados, e a gente está vendo muito nessa questão também do Covid, do momento em que a gente está, alguns, infelizmente, profissionais errando, digamos assim, na hora de dizer, de informar a questão do óbito dos pacientes. Então, pelos familiares não poderem estar acompanhando ou ter, infelizmente, muitas pessoas dentro dos leitos, né, do ambiente hospitalar, acabam, vamos dizer assim, ligando para um familiar, dizendo que aquele ente faleceu, mas quando vai ver não é aquele, é outro. Então, existe essa troca também de pacientes. Também a questão de informação para com o próprio paciente, dizer que ele vai ficar bem ou que não, ou trocar as medicações. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das informações. E, claro, a comunicação inapropriada, pedidos não adequados ou consideráveis ofensivos. Então, por exemplo, trazendo para a saúde, a gente tem uma grande necessidade e importância na questão de transplante de órgãos. Muitas pessoas acabam falecendo em uma fila de espera, esperando a doação ou receber algum órgão que seja vital para a sua vida. E aí, dependendo de como aconteceu, às vezes no ambiente hospitalar, a gente possui pacientes que são, vamos dizer assim, considerados doadores. Mas se vejam nesse conflito, chegar para aquele familiar, informar, infelizmente, que aquele ente chegou a óbito, faleceu, mas que ele é, vamos dizer assim, portador, que ele pode e tem como doar os seus órgãos. Ainda existe muito, vamos dizer, tabu em relação a isso. Existe ainda um pré-conceito. A maioria da sociedade, das pessoas, não tem esse conhecimento sobre a questão da doação dos órgãos, a importância, o que doar, o que não doar. Antigamente, era colocado na própria identidade. Sou doador, não sou doador. Hoje a gente não tem mais isso. Então, na hora de, vamos dizer assim, dependendo do como o paciente chegou a óbito, foi uma morte encefálica, foi um acidente, mas os órgãos vitais eles estão conservados. Então, a gente tem que saber como abordar. Imaginem só, a gente chegar para um familiar, falar, né? Infelizmente, trazer essa notícia péssima, que aquele ente querido chegou a óbito, mas que ele é doador.
E a gente não pode impor para ele fazer a doação. Tem que, claro, ser o critério dos familiares, do responsável por aquele paciente. Então, a gente também tem que sempre estar, infelizmente, nessa linha de conflito e de uma comunicação apropriada, de saber lidar nesses momentos conflituosos. Então, essa cultura de segurança do paciente começou a ganhar voz. Os pacientes, eles não tinham identificação. Crianças são trocadas hoje na maternidade ainda. Então, a criança nasceu no mesmo horário, a outra também. Existe essa troca. Pacientes acabam sendo, vamos dizer, precisa amputar um membro direito. E na hora lá da cirurgia, foi amputado o membro esquerdo. Acontecem sim, pessoal. Na hora da medicação, é para tomar medicação tal e foi administrada outra. A questão, vocês já viram também várias reportagens na televisão, é para administrar a medicação em uma via e a medicação é administrada em outra via. Ou a alimentação é para ser administrada na via enteral e foi administrada na via endovenosa. Alimento não pode entrar na veia de um paciente. Então, acontece que aquele paciente chega a óbito por um erro, falta de segurança. Vem desde a comunicação e aí entra também a falha e falta de conhecimento científico e técnico, claro. Então, esse reconhecimento da ocorrência de erros e acidentes adversos gerou com que acontecesse consequências danosas aos pacientes e fez com que a Organização Mundial de Saúde nomeasse comissões centradas justamente em identificar essas situações e elaborar normas, condutas de prevenir essas situações. E o resultado dos trabalhos da comissão, então eles adentraram de fato nos hospitais e começaram a entender o porquê de tanto erro, o porquê de tantos danos causados aos pacientes. E eles identificaram que se tornou evidente que a comunicação e o trabalho em equipe são um dos fatores principais para a ocorrência desses erros, muitas vezes. Porque o profissional, ele tem por obrigação saber o conhecimento técnico e o conhecimento científico. Mas, infelizmente, existe essa falha. Ele não se sente obrigado a saber se comunicar e a saber trabalhar em equipe. Então, com essa quebra, acontecem consequências para os pacientes. Então, estudos apontam que falhas no trabalho em equipe e na comunicação entre os profissionais de saúde têm sido um dos principais fatores que contribuem para os erros na saúde, para a ocorrência de eventos adversos e, consequentemente, uma diminuição na qualidade dos cuidados. Alguns fatores são considerados cruciais para o desenvolvimento da comunicação. Fatores esses como o contato dos olhos, olho no olho, a escuta ativa, a confirmação da compreensão da mensagem. Por isso que a gente precisa trazer a mensagem e ouvir se vocês conseguiram entender, se o paciente conseguiu entender corretamente. A questão da liderança clara, envolver todos os membros da equipe na tomada de uma decisão, durante uma discussão saudável das informações, compreender aquele ambiente, compreender o ambiente na qual aquele paciente está inserido, para que a gente consiga transmitir da melhor forma possível, por exemplo, como vai ser o tratamento dele daqui para frente, como ele deve se cuidar, como ele deve buscar prevenção, cuidados. Então, nesse sentido, tem-se presenciado que na prática diária, essas dificuldades dos profissionais em atuar em situações repentinas, inesperadas, que exigem uma atuação rápida dos membros, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória, devido à falta de compreensão de como atuar em equipe, causa danos severos à vida daquele paciente, muitas vezes se torna algo irreversível. Então, essa realidade tem comprometido a qualidade e a segurança na assistência prestada, elevando assim os riscos para os nossos pacientes. Então, a comunicação em saúde
nada mais é do que o estudo e a utilização de estratégias que buscam melhorar a forma de transmitir e de influenciar também os profissionais a tomar decisões, a saber, vamos dizer assim, ocorrer essa transmissão e comunicação de todo esse contexto de mensagem, de instruções, de normas, para que consiga ser interpretado da melhor forma possível. Então, a comunicação em saúde inclui mensagens que podem ter finalidades diferentes, como, por exemplo, promover a saúde e educar para a saúde, evitar riscos e ajudar a lidar com ameaças, prevenir doenças, sugerir e recomendar mudanças no comportamento, recomendar os exames, informar sobre a saúde e sobre as doenças, informar sobre exames médicos que é necessário realizar, receitar as medicações, recomendar medidas preventivas e atividades de autocuidado. Então, além da gente manter essa questão da reabilitação, a gente também tem que buscar a questão da prevenção, da promoção à saúde daquele indivíduo. Então, a gente tem esses mecanismos também de comunicação, de mensagem. Então, a comunicação ela está em 2 níveis, o nível individual e o nível comunitário. Quando eu falo em nível individual, é tomar consciência das ameaças para a saúde, que vão influenciar no fator motivacional, reduzindo os riscos, reforçando as atitudes favoráveis ao comportamento. Já o nível da comunidade, ou nível comunitário, visa promover mudanças positivas nos ambientes socioeconômicos, físicos, melhorar a questão da acessibilidade aos serviços de saúde, adotar mecanismos de prevenção para aquela comunidade e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida daquela comunidade. Em resumo, os processos de informação e comunicação em saúde influenciam os resultados das atividades técnicas. Em termos, existe um ganho muito grande para a saúde, para o fator bem-estar, para a qualidade de vida dos nossos pacientes, qualidade de vida dos profissionais e, consequentemente, melhores resultados, menores riscos e menos consequências. Então, o problema de comunicação, muitas vezes entre os profissionais e os clientes, é que eles estão, digamos, em diferentes níveis e formas de pensar. Muitas vezes, infelizmente, os profissionais acreditam que o paciente que está ali, ele entende tudo. Então, ele começa a falar naquela linguagem maior. Já o paciente que chega ali, ele chega cheio de incertezas, de dúvidas, de dificuldades. Então, para os profissionais da saúde, eles vão questionar o quê, muitas vezes? Quais são os sintomas? Que doença é essa? O que mostra o exame clínico? Qual é o diagnóstico? Que exame é esse? Então, ele está focado ali, naquela doença. Já para os clientes, eles ficam, por que eu? Por que agora? Qual é a causa disso? O que é que vai acontecer agora? O que vocês têm a me dizer? Quais são, vamos dizer assim, o que eu posso esperar de resultado bom? O que significa isso para a minha vida, para a vida dos meus familiares? Então, ali a gente está vendo 2 vertentes. Então, esse, muitas vezes, é o problema de comunicação. É a falta de se colocar no lugar do paciente, de tentar entender a realidade dele e explicar todas as suas angústias, dúvidas, para que a gente consiga ter uma melhor comunicação e interação. Então, as dificuldades de comunicação estão centradas no processo de transmissão de informação, atitudes dos profissionais e dos clientes em relação à comunicação, e essa comunicação afetiva, muitas vezes, essa falta de comunicação afetiva dos profissionais de saúde. Então, esses principais problemas ocorrem pela informação insuficiente, pela forma ambígua da mensagem, pela natureza da doença que afeta o cliente, pela informação excessiva do técnico sobre os resultados, sobre os exames, o tempo, vamos dizer assim, demorado de trazer alguma informação, de buscar
vamos dizer assim, essa relação de companheirismo, digamos assim, entre os profissionais e os clientes, para que a gente consiga entender e interpretar o que ele está sentindo e a gente consiga trazer para ele todas as respostas possíveis, né, para aqueles questionamentos. Então, a informação em saúde necessita ser clara, compreensível, recordável, cedível, consistente ao longo do tempo. Essa personalização significa que a informação é a medida das necessidades do cliente. É adaptável, como eu falei para vocês, à cultura, ao estilo de vida, ao contexto na qual o indivíduo está. Então, existe essa necessidade de trazer essa informação de forma correta. Por exemplo, em realizar exames e mesmo de intervenções cirúrgicas, há quem necessite de informação sensorial, ou seja, fulano, você vai ter que fazer uma cirurgia. Às vezes o paciente traz para você, eu vou sentir o quê? Na hora da cirurgia, depois da cirurgia, então ele precisa de informações sensoriais. Já tem outros pacientes que precisam de informação de confronto. Por que ele vai fazer isso? É necessário? Eu preciso fazer? Não, eu não quero, eu tenho medo. Já tem outros pacientes que têm dúvidas sobre o procedimento. Como é que acontece o procedimento? Quanto tempo vai demorar? Aonde é? Então, ele quer entender tudo que vai acontecer. Então, existem diferentes pacientes, diferentes necessidades para, muitas vezes, um único contexto. Então, esses problemas, como eu falei logo no início, traz a questão de erros, traz a questão de uma dificuldade de adesão, uma dificuldade de aceitação, de continuação ao tratamento, traz a questão de incertezas, dúvidas e, consequentemente, a consequências irreversíveis ou reversíveis para aquele paciente. Então, os clientes, muitas vezes, não se comprometem com o que, de fato, é estipulado para eles, só por essa falha na questão de interpretação e comunicação. Então, a capacidade que os profissionais de enfermagem têm de se relacionar com os outros é importante e essa habilidade de comunicação precisa estar em constante reformulação para ajudar a manter essas relações efetivas nessa esfera profissional. Então, os profissionais de enfermagem se comunicam de diferentes formas. Então, eles estão interagindo em diferentes formas. Seja em uma conversa do profissional de enfermagem com o médico ou com outro profissional de enfermagem durante um plantão, seja a interação de um profissional com o cliente e também um telefonema, a questão da evolução, a questão de organização da admissão, da alta, dos exames para com esse paciente. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de evolução. Nesse primeiro caso, a gente consegue ver toda uma linguagem formal, toda uma linguagem dentro do contexto da enfermagem, de uma evolução bem minuciosa. Aqui a gente já consegue ver uma evolução bem simples, bem resumida. A gente sabe o que o paciente tem, mas não sabe como ele está sentindo. Esse último caso é uma linguagem mais informal, mais simples, onde diz o cliente estava com dificuldade para respirar, estava muito ruim do pulmão e quase precisou da ajuda de um aparelho para respirar, mas agora ele já está respirando bem. Então aqui, digamos, é uma evolução fraca. Outro exemplo, cliente, 57 anos, masculino, apresenta hipertensão arterial, então ele já diz a questão, digamos, do porquê que o paciente está ali, ou então quais são os sintomas. Aqui ele diz a questão do valor da pressão arterial, diz que o paciente está com taquidispneia, são termos técnicos, vocês vão aprender mais na frente, que ao passar o caso para a equipe médica, informou os sinais vitais, vocês vão entender também essa questão das siglas. Foi realizado o posicionamento no leito, na qual o paciente ficou em decúbito elevado, teve uma tentativa de se colocar um catéter nasal, e aí ele foi, digamos, avaliado pelos cuidados da fisioterapia, são realizadas medicações dietéticas, está realizado a sonda, né, vesical de demora,
para avaliar a questão da diurese. Então, isso daqui, não se assustem, vocês vão aprender à medida do curso, vocês vão ver que rapidinho vocês vão pegar essa parte. Então, eu só trouxe isso aqui para vocês entenderem essa comunicação verbal escrita, na qual a gente consegue entender, quando a gente recebe um plantão, uma evolução dessa, como o paciente ficou durante aquele período. Já aqui e aqui, é algo muito falho. Existe vamos dizer assim, algo superficial, onde eu não consigo observar qual é o grau de gravidade daquele paciente. Então, como eu falei, nós estamos se relacionando sempre com o cliente, com um familiar, principalmente, a gente precisa desse apoio, com os outros profissionais de enfermagem e com a comunidade. A relação, essas relações de cuidado entre os profissionais de enfermagem e os clientes são a base do cuidado da enfermagem. Então, a enfermagem, claro, ela está pautada no processo científico, no processo técnico, mas ela precisa estar pautada também nesse cuidado, nesse processo de empatia, nesse processo de relacionamento. Então, a comunicação aqui é um meio de estabelecimento da relação de ajuda e cura. Então, é essencial nesse relacionamento entre profissionais de enfermagem e os clientes, pacientes. A aparência profissional e o comportamento também são importantíssimos. Então, a gente assume como profissional da saúde elementos como, além da fala e da escrita, a questão da não verbal, a questão dos vestimentos, da postura, do ouvir, de como se comportar diante daquela situação. Então, os elementos importantíssimos para a comunicação é a questão da educação, então a gente tem que sempre ser cortês, o uso dos nomes, então sempre chamar o paciente pelo nome, a questão de transmitir confiança, a questão de autonomia e responsabilidade, e principalmente a questão da assertividade. Então, é buscar sempre permitir expressar esses sentimentos e ideias sem julgar ou prejudicar o outro. Então, a gente tem que entender essa questão das inseguranças, das incertezas, e interpretar e buscar acertar, e buscar melhorar a forma na qual ele está interpretando aquela situação. Então, a gente pode ser questão passiva ou agressiva. O passivo é aquele que ele entende e traz e, vamos dizer assim, escuta. A questão agressiva é quando a gente não escuta, a gente impõe, a gente tem uma questão mais, digamos, ofensiva. Então, no ambiente profissional, para a gente se tornar um profissional assertivo, devemos dar as nossas opiniões de maneira firme, sem sermos agressivos e, claro, respeitando sempre a opinião dos outros. Além disso, devemos ser capazes de aceitar críticas e sugestões e buscar sempre melhorar, ouvir e interpretar aquelas críticas, aquelas sugestões e buscar cada vez mais melhorar dentro do nosso contexto. Então, a melhoria desse processo de comunicação ocorre quando existe o reconhecimento dos profissionais em melhorar, existe, vamos dizer, a interação da equipe, do ambiente de trabalho em estar capacitando e focando nesse processo de comunicação, e bem como a forma com que o cliente vai receber, na forma com que ele está aberto para ouvir e interpretar. E nós, profissionais, levar para esse cliente a mensagem mais clara possível e ouvir dele um feedback, saber se ele conseguiu de fato uma boa interpretação. Então, existe, de fato, essa necessidade dos profissionais, a maioria dos profissionais, em se reciclarem e buscar desenvolver essas competências de comunicação. Não só buscar fazer cursos voltados para a técnica, para, vamos dizer assim, o ponto científico, mas buscar se estar policiando, buscar desenvolver essas competências de comunicação, para não acontecer aqueles erros que eu falei para vocês, questão de omissão, a falta de clareza, falta de dificuldade, o erro em locais inapropriados. Então, a gente tem que sempre buscar
as competências básicas de comunicação, saber escutar, saber fazer perguntas, saber transmitir a mensagem da melhor forma possível, buscar a questão da assertividade, buscar resolver conflitos através de negociações, através de ideias, saber como, infelizmente, transmitir mais notícias da melhor forma possível, transmitir informações sobre prevenção, sobre exames, tratamentos, autocuidado dentro do contexto daquele paciente e transmitir informações escritas, como a questão da evolução, de forma correta. Então, desenvolver esse processo de assertividade e de empoderamento também dos clientes é algo importantíssimo para que ele se sinta, digamos, importante para aquela composição, para aquela forma de tratamento, para aquela continuidade do processo. Então, nos serviços de saúde, trata-se de um aumento do nível de participação e ajuda também nesse processo de preocupação, de incentivar os pacientes a estarem fazendo esse processo de prevenção, de exames, tratamentos de rotina, por exemplo. Então, a todo instante, a gente precisa manter que o paciente não precise ir apenas para o hospital ou para uma consulta quando a doença já estiver instalada. Como também ele precisa dar continuidade, por exemplo, algum tratamento. Então, a gente tem que manter, trazer, como eu falei para vocês, esse paciente para perto. Então, a qualidade de comunicação entre os profissionais e os clientes vai estar relacionada a esse processo de conscientização dos riscos e motivação para a mudança, facilitando nessas escolhas complexas, buscando compreender as informações, melhorar nesse processo de comunicação, melhorar nesse processo de transmissão das informações. Então, se torna algo central, tão importante quanto o conhecimento científico e o conhecimento técnico. E eu termino a aula de hoje com vocês trazendo essa seguinte imagem. Então, aqui a gente está vendo pessoas trabalhando e aqui a gente tem um outro amiguinho aqui. Ele diz assim: podemos melhorar esse processo? Os outros respondem: não podemos falar agora. O outro diz: estamos muito ocupados. Então, o que a gente consegue entender dessa imagem? Eu vou tirar agora a minha tela para que a gente consiga, diante de tudo que a gente estudou, vocês vão trazendo para mim o que vocês conseguiram entender dessa imagem. Pode ser mandando uma mensagem aí no chat ou falando, ligando o áudio de vocês. Claro. E aí eu quero que vocês digam se concordam com o que ela falou, se tem algo a mais para acrescentar, se discordam também do que ela falou. Eu preciso também da participação de vocês. Quem tem mais algo a falar? Eu concordo com ela, porque assim, se a gente trabalhar em equipe, tudo fica melhor, porque às vezes a pessoa pode ter uma ideia boa e para ajudar, né, a equipe. Sim. Alguém mais tem alguma coisa a falar? Mas também tem as pessoas que também não aceitam trabalhar em equipe também, né? Infelizmente. Como, por exemplo, eu já sou formada em gestão comercial. Então, na minha sala tinha uma pessoa que ela não trabalhava em equipe. Os professores colocavam todos nas suas equipes, mas ela simplesmente fazia o trabalho sozinha. Aí no outro dia ela trazia a folha de cada pessoa e dizia o que cada pessoa ia apresentar, entendeu? Uhum. Aí o professor, aí ela disse: eu fiz tudo sozinha, que não sei o que, mas vai falar pro professor, né? Uhum. Aí a gente explicou que ela não aceitava com que a gente se envolvesse na equipe dela. E aí uma pessoa assim, como vocês viriam num ambiente de trabalho? É muito difícil essa pessoa conseguir se manter, porque a gente precisa sempre, independente da profissão, a gente sempre precisa da interação de uma, duas ou mais pessoas, independentemente do ambiente que a gente esteja. Alguém tem mais a acrescentar? Podem utilizar exemplos também do dia a dia de vocês, como tiveram falhas de comunicação, formas de interpretação, ou que alguém disse uma coisa e vocês interpretaram outra, ou vocês disseram uma coisa e foi interpretada outra.
Quero ouvir a questão de vocês a respeito da comunicação, tanto dessa mensagem, né, dessa imagem final, como também a questão do que vocês acham sobre a comunicação. Vocês acham que todo mundo consegue se comunicar bem? Quais são suas dificuldades no processo de comunicação? É só na hora de receber e interpretar ou é na hora de falar mesmo? Tem pessoas que têm dificuldade em falar sobre. Já tem outras, quando eu trouxe agora essa imagem, o colega de vocês rapidamente já conseguiu se manifestar e entender uma mensagem e trouxe aqui. Já tem outras pessoas que têm uma dificuldade maior quanto a esse processo de interpretação. E aí eu quero ouvir de vocês. O que é que vocês acham? Quais são as dificuldades? Podem falar ou escrever aqui no chat. Eu estou lendo também, quem colocar aqui. E aí pode ser também uma solução para o problema, mas ninguém também queria ouvir, né? Não queria a ajuda dessas pessoas. O que mais? Ninguém mais vai falar, nem mandar mensagem aqui. Então, com certeza, é o saber ouvir. Por isso que eu sempre batendo na tecla. Então, a comunicação e ouvir. Muitas vezes a gente bloqueia. Nesse processo aqui, as pessoas estão tão calejadas a trabalhar daquela forma e quando chega alguma ideia, alguma inovação, a gente tem aquela dificuldade. E aí eu volto a dizer, sair da zona de conforto. É muito difícil a gente sair da zona de conforto. Então, a gente tá ali, sempre fazendo aquilo bem, vamos dizer assim, monótono. E quando vem algo novo, seja para a empresa ou para nós, dependendo do ambiente de trabalho, a gente fica com medo. Então, nesse caso, eles já estão acostumados a fazer desse jeito. Eles sabem que desse jeito vai demorar, mas eles conseguem chegar. Mas a partir do momento que eles mudam o jeito de fazer, corre o medo, o risco, o anseio de não dar certo. Mas aqui a gente consegue, através dessa imagem, entender que esse indivíduo aqui, ele só queria ajudar. Logo no início, nesse caso, quando conseguiram verificar, entender que um círculo, nesse processo, numa carroça, numa bicicleta, numa moto, conseguia de fato uma velocidade maior, conseguiram estipular e melhorar esse processo de trabalho. Então, aqui ele realmente queria ajudar. Então, ele estava aqui para juntar, atrelar a esse trabalho em equipe. Assunto da nossa aula da manhã, que é questão de trabalho em equipe, a importância do trabalho em equipe. O porquê que a todo instante a gente tem tantas dificuldades e anseios. Então, outra colega também colocou aqui, ó. Acho que no mundo em que vivemos, dependemos muito, às vezes, de ouvir. Pois, às vezes, a gente foca mais no que a gente percebe de errado. Realmente é isso. Então, às vezes, a gente não consegue interpretar, ou então a gente já julga antes mesmo no que aquela pessoa queria transmitir algo. Aqui, eles nem mesmo se viraram. Eles nem mesmo buscam entender o processo. Então, existem algumas pessoas trazendo para a nossa realidade também que não sabem utilizar toda essa tecnologia. Entrar na sala de aula online, deixar uma aula gravada, fazer atividade pelo celular, tudo isso é muito novo para muitas pessoas. Então, a gente precisa se readaptar, a gente precisa se reinventar. Então, o ano passado, de repente, tudo mudou e a gente não pôde ficar de braços cruzados. Então, a gente precisou se readaptar. As pessoas, os estudantes, precisaram continuar os seus estudos nas escolas. Os estudantes precisaram continuar os seus estudos nos cursos técnicos. As pessoas precisavam continuar trabalhando. Não tinham como fechar, ficar de braços cruzados e dizer, não, eu vou ter meu salário normal sem trabalhar. Não. Então, as empresas, as instituições, as escolas foram se adaptando. Então, foram se remodelando e se tornando cada vez mais melhores dentro desse contexto. Se isso não tivesse acontecido, talvez a tecnologia, essa aula como a gente está tendo aqui, vocês, cada um na sua casa, tendo como conviver de certa forma, tendo como ouvir, ver um ao outro,
né? Dependendo de vocês não ligam a câmera, mas vendo um ao outro, o que é que acontece? Jamais a gente pensou que isso fosse acontecer. Então, a todo instante, o mundo ele está se reinventando, se reciclando. E as pessoas precisam acompanhar esse processo. E volto a dizer, para acompanhar esse processo, não basta apenas meter a cara nos livros, estudar. A gente precisa também saber como lidar com esse mercado de trabalho, que a todo instante exige mais dos profissionais, exige mais dos indivíduos. Então, volto a dizer, não basta apenas saber a técnica, a ciência. Tem que saber como lidar, como se comunicar, como se comportar. Às vezes tem uma apresentação e chega fulano gritando, conversando, ou então você está aqui num papo sério com alguém e uma pessoa se mete do nada. A gente também tem que saber frisar a questão do trabalho em equipe, da motivação, da inteligência, como a gente viu na aula anterior, emocional, e vamos estudar bem direitinho sobre esse tema. Então, o que vocês falaram é realmente isso. Então, tenho certeza que todo mundo aqui já passou por alguma dificuldade, alguma, digamos, saia justa na hora de se comunicar ou na hora de interpretar algo. E aí você diz, opa, era para me ter parado para ouvir mais, ou então era para me ter lido mais, quando é, vamos dizer assim, comunicação verbal. Então,